A equipe alemã da Mercedes, sem sombra de dúvidas, foi a mais decepcionante desse ano de 2022. Para quem estava acostumado a ver ali o pessoal alemão vencendo todas as corridas, acabou se decepcionando muito quando nesse ano ela nem mesmo conseguiu acompanhar as duas primeiras equipes do grid. Entretanto, segundo um dirigente da equipe austríaca, o Red Bull, na verdade a Mercedes ainda pode sim competir por vitórias e talvez até mesmo vencer campeonatos. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente a Mercedes vem tendo problemas desde a pré-temporada da Fórmula 1 por diversas razões. Entre elas, um carro que talvez não seja tão bem nascido quanto o RB18 ou o F175. Apesar de que essas acusações, na verdade, já estão caindo por terra, principalmente com os últimos resultados aí da equipe alemã. Ainda mais quando a gente fala sobre o GP da Austrália de Fórmula 1. Mas ainda assim, nós sabemos que ela tem tido diversos problemas importantes, principalmente relacionados ao fenômeno do porpoise, que são as quicadas no final das retas, e que na verdade não puderam ser diagnosticados antes de colocar o carro na pista, já que através do simulador ou do túnel de vento, as equipes não conseguiam acessar esse tipo de dado e nem diagnosticar esse tipo de efeito. Entretanto, Helmut Marko, um dos conselheiros da Red Bull, disse com todas as letras que na verdade a Mercedes ainda não está fora do jogo e pode sim retornar triunfante nesse ano de 2022. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes inclusive estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, e se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Mas voltando ao assunto, a grande questão e principal é sim que nessas 3 primeiras corridas, tanto o Red Bull quanto o Ferrari foram os grandes destaques aí nesses GPs. No GP do Bahrein, no GP de Jeddah e no GP ali da Austrália, a gente pôde perceber uma hegemonia um pouco maior dessas duas equipes. Claro que a Red Bull ainda continua atrás da Mercedes no campeonato, principalmente por problemas de confiabilidade. Problemas esses que, quando forem resolvidos, a gente sabe que deve colocar o RB18 ainda assim à frente da Mercedes. Mas Helmut Marko não descarta a possibilidade do time alemão vir forte aí nessas próximas corridas desse ano de 2022, trazendo atualizações importantes e resolvendo esses problemas, principalmente relacionados ao porpoising e que geram tantos erros ali e também diminui tanto a eficiência dos bólidos ali da Mercedes. Segundo Marko, eles ainda podem sim estar dentro do jogo na Fórmula 1. A Ferrari trabalha como nós, a paixão, emoção, desportivismo, respeito. Você pode sentir isso em todas as áreas. Temos uma relação competitiva que não é apenas perceptível entre os pilotos, mas também nos projetos técnicos. Hamilton está apenas 9 pontos atrás de Verstappen. Eles não se retiraram do campeonato mundial, eles vão voltar com certeza. Provavelmente terminará em 1 ou 3 lutas. Claro que essa entrevista que Marko deu foi justamente antes desse GP da Austrália de Fórmula 1, onde acabou que Lewis Hamilton conseguiu passar Max Verstappen no campeonato, já que o piloto holandês caiu apenas para a 6ª colocação no campeonato de pilotos ali da Fórmula 1, por conta de mais um abandono por problemas de confiabilidade no motor da Red Bull, que provavelmente, pelo menos na minha opinião, foi ocasionado por algum tipo de desgaste no sistema hidráulico ali do carro. Mas isso é claro que é assunto para outro vídeo. A grande questão é que nesse GP da Austrália, essa entrevista de Helmut Marko acabou se mostrando um pouco mais verdadeira, principalmente pelo fato de que a Mercedes conseguiu um salto de desempenho extraordinário, conquistando um pódio, um 4º lugar e basicamente todas as suas equipes clientes conquistando posições interessantes no grid da Fórmula 1. É claro que isso não significa que tudo é um mar de rosas. É claro que a Williams conseguiu um pontinho, a Mercedes conseguiu esse pódio, Russell está em 2º lugar no campeonato, mas ainda assim é óbvio que os pilotos da equipe alemã continuam relativamente frustrados com os últimos resultados.
Eles gostariam muito de ter a oportunidade de brigar pelo campeonato mundial nesse ano de 2022. E aparentemente, pelo menos com o W13 que nós temos até agora, isso não seria possível. E o próprio George Russell, que acabou de entrar na equipe, já se diz um pouco frustrado com essa condição. Definitivamente não estamos fora da disputa, mas se não encontrarmos algumas melhorias, não há como lutar por esse campeonato. Mas ainda assim, George Russell vem com um espírito esperançoso e dizendo realmente que não está nem um pouco disposto a desistir desse ano de 2022. Segundo ele, o propósito dele com a equipe alemã não é apenas de conquistar pódios, como ele fez algumas vezes nesse ano de 2022, principalmente no GP do Bahrein, onde ele conquistou ali, junto com a Mercedes, um pódio para Lewis Hamilton, e agora no GP da Austrália de Fórmula 1. Esse não é o único propósito de George Russell. Na verdade, um dos grandes propósitos que ele fala nessa entrevista é justamente a condição em que ele necessita de batalhar por títulos de pilotos e também de construtores. E mesmo que isso demore um pouquinho para começar a acontecer nesse ano, ele ainda assim está disposto a esperar e continuar batalhando com unhas e dentes pelo campeonato de 2022. Não vamos desistir, mesmo se continuarmos nas próximas 5, 6, 7 ou 8 corridas. Ainda estaremos muito atrás e não há razão para não podermos mudar as coisas. Precisamos ver como vão as coisas quando chegarmos ao meio da temporada. Tudo pode mudar. Não vejo nenhuma razão para que não possamos dar nenhum salto adiante. Somos a terceira equipe mais rápida no momento e estamos mais perto do quarto do que do segundo. Então será mais do mesmo para as próximas poucas corridas. E olha só, essa entrevista de Russell, que também foi dada ali antes do GP da Austrália, acabou mostrando sim um certo resultado. A Mercedes acabou sim encontrando algumas soluções provisórias para esse problema de porpoising principalmente. Aparentemente o motor dela também conseguiu se desenvolver um pouco melhor e com isso nós pudemos ver uma Mercedes bem mais forte do que antes. Claro que ela não consegue ainda correr atrás de Red Bull nem de Ferrari. Não é à toa que nem Russell nem Hamilton foram capazes de ameaçar ali a posição de Sérgio Pérez no decorrer da corrida, obviamente depois em que o piloto mexicano ultrapassou os dois pilotos da Mercedes. Mas ainda assim foi possível perceber um salto de desempenho. Nesse momento do campeonato, me parece que a Mercedes já está assim mais próxima da Red Bull do que do terceiro lugar ali, do quarto lugar, melhor dizendo, no campeonato de construtores. E isso é óbvio levando em consideração apenas desempenho de voltas rápidas, né? Porque a gente sabe que em questão de pontos a Mercedes é sim o segundo lugar no campeonato de construtores e não a Red Bull nesse momento, mas principalmente por conta daqueles problemas de confiabilidade e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre desempenho do carro na pista, a gente sabe que é muito óbvio que a Red Bull é sim o segundo carro mais veloz desse ano. Além disso, George Russell acabou exaltando aí a posição da Mercedes nesse ano de 2022, falando justamente que ainda, mesmo que eles não estejam tão próximos de Red Bull e Ferrari, eles continuam como a terceira melhor equipe do grid nesse momento. Isso significa que eles estão sim próximos dos líderes e que a tendência é que o W13 seja aprimorado e, consequentemente, eles consigam disputar pela liderança, principalmente da metade do campeonato adiante. Mas talvez, na verdade, bem provavelmente, que isso aconteça de forma antecipada em 2022. Não há razão para que não possamos derrubá-lo. Precisamos ver como as coisas ficam quando chegarmos à metade da temporada. Tudo pode mudar. E é claro que, concluindo isso tudo, George Russell falou sobre o principal problema do W13, que é justamente referente àquele porpoising que eu tanto falo nos vídeos, as quicadas no final das retas, principalmente ocasionadas pelo novo efeito solo desses carros de 2022, que tem gerado problemas seríssimos para o W13. Claro que o Russell falou em entrevista, mas eu vou tocar mais nesse assunto e explicar o porquê isso tudo acontece mais pra frente no vídeo. Vamos ver o que o Russell falou nessa entrevista. Estamos tentando desenvolver o carro em torno dos problemas, mas precisamos resolver o problema subjacente que é o porpoising. Todos esses carros têm um desempenho melhor com uma altura baixa e simplesmente não conseguimos chegar perto. Quanto mais rápido você vai, pior fica. Então fica mais difícil para a classificação, porque aumentamos a potência dos motores e vamos mais rápido na reta, o que causa mais downforce e causa mais porpoising.
Então, quase precisamos antecipar esse problema. E claro que isso tudo faz muito sentido, na verdade. A grande questão é que o porpoising é sim esse efeito aí ocasionado pelo novo efeito solo dos carros de 2022. O carro que tem esse assoalho feito para gerar pressão aerodinâmica embaixo do carro, gerar uma zona de baixa pressão embaixo do carro. Consequentemente, essa zona de baixa pressão empurra o carro para baixo e assim faz com que ele fique mais próximo do asfalto. Chega um momento em que o assoalho toca no asfalto e esse carro é arremessado para cima, já que essa zona de baixa pressão deixa de existir. Mas como ele é arremessado para cima em uma altíssima velocidade, no momento em que ele aumenta a sua altura, ela volta a existir e, consequentemente, ele é empurrado novamente para baixo e cria um efeito repetitivo de quicadinhas no asfalto, que é o porpoising. A principal forma de resolver esse efeito é sim aumentar a altura do carro, o que faria com que mesmo em momentos de altíssima pressão ele não encostasse no chão. Mas o grande problema com isso tudo é sim que aumentando a altura do carro, a altura do bólido, você perde em desempenho nas curvas e aumenta o arrasto aerodinâmico. Então é sim uma faca de dois gumes e que a Mercedes tem tido que passar, tem tido que resolver esses problemas e esse aparentemente é o maior problema da Mercedes. Mas é claro que também tem a questão dos motores, mas que aparentemente nesse GP da Austrália ela já conseguiu resolver pelo menos boa parte disso tudo. Não é à toa que todas as equipes clientes da Mercedes conseguiram bons resultados na Austrália. Mas o que você acha disso tudo? Você também acredita que a Mercedes pode voltar para o jogo ainda nesse ano de 2022? Ou você acha que ela já está fora, não tem mais nenhuma chance? Principalmente depois desse GP da Austrália de Fórmula 1. Você acha que é possível? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, eu estava muito mais pessimista com o desempenho da Mercedes no decorrer desse ano de 2022. Eu achava que estava praticamente tudo perdido e que todas as desculpas que Toto Wolff dava, falando que não era problema de motor, falando outras coisas do carro, eu achava que era muito mais desculpa em si e que eles não conseguiriam consertar isso tudo. Mas depois do desempenho que eu vi no GP da Austrália, onde teoricamente não seria um GP muito bom para a equipe alemã, e ainda assim eles conseguiram andar muito melhor do que no GP do Bahrein e no GP de Jeddah, me parece que eles têm sim chance de conseguir batalhar pelo campeonato mundial ainda nesse ano. E a tendência é que com algumas atualizações que devem chegar em Imola, eles venham mais fortes ainda e talvez já em uma ou duas corridas eles batalhem por vitórias, o que seria incrível na disputa do campeonato. E isso tudo sem contar também que eles já têm descoberto, ou pelo menos segundo alguns engenheiros da Mercedes, eles já descobriram formas de solucionar o problema do porpoising e também dos motores. Me parece que eles estão na direção certa e que ainda existe sim esperança para a equipe alemã. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso ajuda demais a gente e também se você ainda não for inscrito para não perder vídeo novo, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!